Olá, ouvinte, muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. Eu sou o Marcelo Lanza. Eu entrevistei a lenda Marcelo Lanza. O mito. Eu entrevistei. A gente tem alguns grandes ídolos no poker. Se o Decano não é um dos seus ídolos, o problema não está com o Decano, o problema está com você. Ouça que tem muita chance dele se tornar um após a entrevista. Exato, cara. E que entrevista legal, que entrevista fantástica. Exatamente por isso nós vamos fazer um programa super curto. A minha conversa com o Decano foi de 2h10. Teve o efeito Jô Soares, que assim, que dava pra conversar mais 1h30, mas porra, tinha criança chorando ao fundo e tal, né? O homem é um novo pai. Então, cara, que conversa, cara. Que conversa. Muito bom. Que eu ouvirei muitas vezes. Lembrando que quando você foi fazer a pauta da conversa, você me manda uma foto no final do programa, um áudio que no final do programa eu dando parabéns para minha filha há 10 anos atrás. Exatamente, há 11 anos. 11 anos atrás, 2009, né? 2009, exatamente. 2009. Ela tinha... Feito aniversário de 9 anos, ela tá com 19. Tá com 19. Ah, então falei isso errado. Falei que ela tinha 20 com o Decano. E, cara, no final da entrevista com o Decano, que você vai ouvir na parte que vem, eu tava conversando com o Pitão sobre a entrevista do Rocha, que é o jovem que ganhou o Oscar de Revelação. Aí eu virei e falei, cara, e vou entrevistar o Decano. Tem alguma pergunta que você quer que faça? Tenho. Perguntas por que ele gosta tanto de nuggets. Eu perguntei pro Decano, a pergunta era pro Rocha. O Decano não entendeu nada. Mas isso você vai ouvir na segunda parte e vai se divertir. Variância. Desculpa o spoiler. Então é isso aí. Gravei também com o Sérgio Prado, Lanza. Foi sensacional, cara, a gravação com o Serginho. Uma gravação que era meu sonho fazer, falar de rock and roll. E a gente ia falar de rock and roll, livros, etc, etc. Cara, só falamos de rock and roll. Na hora que deu 2 horas, paramos a gravação e ficamos de gravar outro pra falar de cinema, mais um para falar de livros, e depois a palestra dele de cervejas e hambúrgueres, exatamente. Sensacional. Um dos maiores entendedores de hambúrguer da cidade de São Paulo, quiçá o maior. Do mundo. Para ouvir um podcast, Google Podcasts ou Apple Podcasts, estamos também no Spotify, no Deezer. O YouTube é a pior forma de ouvir, mas você pode ouvir por lá. Errado é não ouvir. Nos indique, nos dê 5 estrelas. Troque suas fichas pelo Fichasnet. Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários. O nosso e-mail é pokercast@gruposuperpoker.com.br, Instagram e Twitter, @guicalil e @lanzamaia. 31975189609 é o nosso grupo do Telegram. Você jogou, Lanzinha? Eu não. Eu tô vendo aqui na pauta que o senhor foi procurar jogo no carnaval. Exatamente. E não achei. Mas se o senhor tivesse ido pro poker ou pro PP Poker, o senhor tinha achado. Mas, cara, sabe o que aconteceu? Os clubes avisaram que iam estar abertos no sábado à noite. Sábado eu tava absoluto. Aliás, eu fiquei tranquilo quase o carnaval inteiro. Quase. Peguei um Uber, liguei pro Espetinho, fui pra lá. Cheguei, só tinha um jogo de hold'em com 10 caras na fila de espera. Levantei, peguei um Uber, fui pro Sierra. Cheguei no Sierra, estavam os líderes sentados olhando pro teto, não tinha nenhum jogo e nenhum clube de Belo Horizonte. Aparentemente a turma curte carnaval, ao contrário de mim. Mas é o espírito de carnaval. É o cara não ter que trabalhar no dia seguinte. Então é mais do que o carnaval. Às vezes o cara não tá no bloquinho, às vezes o cara não tá no show, às vezes o cara tá apenas em casa bebendo e sendo feliz e vendo Netflix, que seja. Exatamente, eu achei que eu ia tomar dinheiro de alguém ou perder tentando. Exato, e o que é o mais importante. E não consegui. Bora pra notícia, porque o programa tá grande. Exatamente, tem que estar curto o corpo do programa E hoje. nada parece detê-lo. WSOP solta a grade de torneios online para 2020. Lanza, 3 notícias, 2 da WSOP. Não, eles gostam, né? E diga-se de passagem, nós temos que dar parabéns ao marketing do WSOP, porque a notícia em gotas, pelo jeito, ela vai aditivando e tá mercado. Funcionando, né, cara? Funciona durante o ano inteiro. São 14 braceletes online esse ano. A maioria tem menos de $1.000. Vamos jogar um? Não pode, não tem jeito, tem que estar lá nos Estados Unidos. Tem que estar lá nos Estados Unidos? Vamos jogar um esse ano? Mas vai ter, vamos jogar um esse ano, que homem, hein? Não, mas deixa eu te falar, ao vivo é capaz de eu ter mais escape. Online não dá, velho. Eu tenho que jogar sem HUD, sem o adversário ter HUD. Mas, cara, a maioria dos torneios tem menos de $1.000, tem um de 3.500, um de $10.000. Os torneios acontecem no WSOP.com. A galera reclama pra caramba do software, inclusive o software de celular dos caras só tem hold'em. Os torneios de Omaha tem que ser jogados em desktop, exatamente. Laptop, computador. Computador, perdão. E aí eu vou te fazer aquela velha pergunta, Lanzinha. Bracelete online vale menos? Sim e não. Sim, se a gente fosse considerar como todas as outras formas, que de alguma forma ele tem uma exclusão ali, seja qualquer uma que seja, como a gente fala... O Ladies, o Employ Casino, os Seniors, são braceletes que valem
um pouquinho menos, apenas pelo fato de todo mundo não poder jogar. Não poder, não ser um bracelete de evento aberto. Exato. Não é o caso. O online, não é o caso. Não é. Mas ele sai do ao vivo e ele tem uma limitação que você acabou de colocar. Vamos falar assim, se por acaso eu pudesse jogar o Omaha do meu celular, eu teria um up melhor, mas eu tô num hotel em Vegas que eu tenho que arrumar um computador para poder clicar, sentar, colocar. Eu acho que perde um pouquinho, vai. Eu acho que vamos considerar que o que vale os melhores braceletes online são das grandes séries, WCUP, Scoop, me perdoe agora porque fugiu o nome das séries, do Party Poker, do GG Poker. Eu acho que esses sim são considerados os mundiais online. Eu acho que o WSOP, ele é live, sabe? Ele é aquele presença, sentada na mesa, fichinha, subir a escada do Rio, enquanto ela ainda existe, né? Ver aquela coisa maravilhosa, ver os jogadores, aquele ambiente, aquele lugar com a foto dos mitos nas paredes. Eu acho que isso é o WSOP. Pergunta seguinte: se o bracelete online for vencido por um brasileiro, ele vale igual ao bracelete ao vivo? Ele vale um pouco menos, mas ele vale igual um bracelete ao vivo do americano. Exatamente. Eu acho que se for brasileiro ganhando, ele vale mais. Nós vamos comemorar igual, vai ser entrevistado no PokerCast. Nós vamos sair para soltar foguete e fazer o nosso buzinaço, que são 2 carros, o meu e o seu. Exatamente. Isso sem puxar sardinha pro lado do Brasil, obviamente. Quase não, jamais. Quem puxaria sardinha? E falando em WSOP, anuncia como será a transmissão do Main Event, senhor. Isso, Lanzinha, basicamente é o seguinte, na hora que eu fui lá debulhar a notícia, basicamente é a mesma transmissão do ano passado. Muita coisa no PokerGo, inclusive transmitindo alguns eventos paralelos, vários eventos paralelos. Aí a ESPN vai transmitir todos os dias de Main Event, então a transmissão vai ter dia que é de 8 às 10, 8 à meia-noite, enfim, horários americanos, a gente tem que ver como é que vai ser. Hoje, no Piada Interna, podcast do Ari Aguiar e do Sérgio Prado, eles falaram que eles não podem nem falar ainda a respeito disso, porque a ESPN brasileira ainda não sabe qual que vai ser o esquema de transmissão deles. Mas sabemos que eles estarão lá? Está certo. Sempre esteve, né? Sempre estiveram. Porque não é possível que vai ser diferente. É a graça e o diferencial. Todo mundo já espera os dois lá. E eles levam convidados cada vez melhores. Eu gosto muito da transmissão deles. Não, eu adoro. É uma transmissão... Gente, tem essa diferença. Lembra muito disso. Eu sempre brinquei muito disso com o Calil. Nós fizemos uma transmissão juntos uma vez, durante 50 horas quase, em 5 dias de transmissão, onde o Gui, ele é narrador. Eu comento no programa, mas eu também sou narrador. Quando nós fizemos uma transmissão junta, nós deixamos bem claro que a gente fazia uma transmissão social. Ela é de cunho social, é para atingir um grande público. E quando a gente precisava do comentário técnico, nesse caso específico, o grande Matu estava lá para poder fazer o comentário técnico brilhante. Que eu tenho visto algumas críticas, algumas transmissões hoje, e nós temos que entender essa diferença. Então, você leva um convidado técnico para ele tratar de convidado técnico. São 2 apresentadores que vão dar falinha e que vão dar opinião de mão. Não sabe nada. Esquece isso. O objetivo ali é a diversão. Os caras entendem do jogo, só que não a fundo como um convidado específico sobre isso. E aí, complementando o que você disse, tem uma coisa que é muito importante também, né, Lança? Que é o seguinte. Quando eles estão fazendo uma transmissão em TV a cabo, na ESPN, eles estão falando com o jogador que não é o cara que vai ver a transmissão feita a gente fez. O cara que vai, pega o mouse dele, clica numa transmissão pra assistir online. Ou que o cara tá deitado no sofá ali, e que ele sabe que tá tendo o BSOP, que vai lá assistir a transmissão do BSOP, ou que vai lá assistir a transmissão do Masterminds, é diferente do cara que assiste na ESPN. O cara que assiste, aliás, a ESPN é uma das grandes portas de entrada para novos jogadores no poker. Exato. Então, essa transmissão ela tem que ser social e ela tem que ser direcionada ao cara que está começando a jogar agora. O cara que é o Die Hard, ele tem... Die Hard é uma expressão, eu tento evitar esses anglicanismos aqui, mas o cara, é o fã imortal do negócio, é o fã árduo do programa. Esse cara, ele tem um senso crítico já para avaliar a mão, para pensar a mão e tal. Aquela transmissão ela tem que ser feita. O que a gente espera também é que a ESPN ajude ao Serginho e ao Ari, porque ano passado teve um momento seguinte, que a transmissão no mundo começou, a ESPN brasileira estava passando um evento que eles não cortaram pro poker, aí o PokerGo cortava a transmissão
e a gente ficou meio que num limbo ali, porque o PokerGo tinha cortado porque já tinha entrado no mundo inteiro, a ESPN brasileira não entrou e ficava um tempo da transmissão que a gente não tinha. Isso é que a gente torce para que não aconteça. E lembrando que os dois não têm culpa disso, né? Obviamente isso faz parte da grade da ESPN e da forma como eles programaram as coisas internas. Mas eu acho que é isso mesmo que você falou. Essa transmissão, além de divertir, e pra gente que gosta do game, poder ver a turma tá lá jogando, matar um pouquinho da vontade de estar lá também, que se Deus quiser, ou se alguém quiser, um dia estaremos lá, porque eu acho que no nosso caso, nós nunca fomos lá em época de WSOP, no meu caso eu nunca fui lá, inclusive, mas é isso, é o cara que fala assim, pô, tá clicando o controle, ele é aquela passada de controle, ele chega ali, passa na ESPN onde que ele sabe que tem um jogo de futebol, o cara que gosta de um esporte, tá passando poker, ele fala, aquele negócio tal do poker. E ali ele para ver aquilo e às vezes não, e muitas vezes são conquistados novos jogadores, novas pessoas que vão gerar interesse pro nosso game. Então, essa importância da ESPN, dessa narração da ESPN é algo absurdo. Beleza, e para a última notícia do dia, Lanza, Phil Galfond anuncia que vai voltar com o Challenge. Com o mesmo parceiro? Com o mesmo parceiro. Perdendo 900 mil euros, mais uma side bet de provavelmente 200 mil euros. Essa aí ele não vai recuperar, ou dificilmente vai recuperar nas mãos que voltam. Ele tá enxergando alguma coisa. Ele tweetou, o tweet foi, o post no blog, ele foi reto, ele foi curtinho. Ele simplesmente entrou no blog do Run It Once e postou o seguinte: I'm gonna keep playing. Eu continuarei jogando. Traduzindo para o português seriam 3 palavras. Em inglês Exatamente. foi um pouquinho mais. E aí? O que o senhor acha disso? Cara, eu acho o seguinte. Ainda que ele esteja perdendo 900 mil euros... Considera que o ferro tá lá. Ainda que a aposta paralela já tá perdida, porque ele não vai salvar os 900 mil euros, provavelmente, ou tá quase perdida. Ainda que ele tenha sido trucidado em todas, menos uma sessão, ele só ganhou de fato uma sessão e na grande maioria, em todas ele não foi trucidado, mas ele foi trucidado em muitas sessões, ele tá perdendo menos de 50 buy-ins, que num heads up não é nenhum absurdo. Então, ele deve estar enxergando alguma coisa, se tem um negócio que ele não é trouxa. Provavelmente ele pôs a cabeça no lugar, deve ter feito review das sessões, tentou olhar e de fato ele falou, cara, eu já perdi 1 milhão e 100 mil dólares. Isso já tá perdido, se eu parar eu já perdi. Então, em teoria, assume o ferro e vamos de agora em diante, porque o que eu buscar agora é lucro, porque aquilo eu já perdi. Agora, parando de falar sobre o Phil Galfond, eu acho o seguinte, eu acho que é um ato heróico, eu acho que é um ato que faz bem pro poker. O Challenge é um negócio que ele tá fazendo para promover o Run It Once, o site que ele tá tentando criar, que ele criou, que ele botou no ar, que não tem sit and go, não tem torneio, só tem cash game por enquanto, ele ainda tem uma série de limitações, ele está em desenvolvimento, mas é um software que é muito gostoso de jogar e que ele está tentando fazer. Ele é o herói da brincadeira, né? Ele é o cara que todo mundo vai torcer para ele ali, e que abriu o bet com todo mundo, abriu para quem quisesse. Então, cara, eu acho que faz bem. Eu acho que faz bem pro poker ele pegar, vai passar a fazer mal se ele continuar sendo trucidado. Se daqui a 5 mil mãos ele estiver perdendo 2 milhões de euros, e aí eu acho que ele vai parar em algum momento e vai seguir com o challenge, eu acho que faz bem pro poker, acho legal, cara. Tomara que ele tenha uma recuperada ao bom estilo Rocky Balboa, cara. Justo, voltando ao Phil Galfond, ele tem balls. Ele tem. Bora pra entrevista? Vamos embora pra entrevista, Decano, sensacional, primeira parte hoje e a segunda parte semana que vem. Fique com a palavra do Fichas.net. O Fichas.net é o seu parceiro para compra e venda de ficha nos principais sites de poker online. Chame o Fichas.net e avise que chegou até eles pelo PokerCast para participar de promoções super especiais para os nossos ouvintes. O WhatsApp do Fichas.net é 062 99837 1007 e lá você negocia suas fichas com os melhores preços. O Fichas.net trabalha com créditos do PokerStars, PariPoker, PP Poker, o Poker, EcoPays e AstroPay Card. Repetindo, o WhatsApp do Fichas.net é 062 99837 1007. O número está na descrição dos nossos programas. Fichas.net, confiança e melhor preço para suas fichas. Estamos de volta com a entrevista da edição. É com grande satisfação que recebo aqui um dos meus grandes ídolos do poker, os maiores ídolos do cenário mundial, dono de bracelete, que já tive o prazer de entrevistar lá em 2009 e volto aqui. Decano, muito bem-vindo ao PokerCast. Que satisfação, que gosto de te ter aqui. Honra é toda minha, né? Nosso segundo bate-papo, né? Pô, teve que demorar 10 anos para rolar, né? Mas
Sempre uma grande satisfação, feliz demais pelo convite. E não tô puxando o saco não, mas gosto demais. Queria ter tempo para ouvir todos. Eu já ouvi alguns podcasts, né? Mas infelizmente eu arrumei tanta coisa para fazer na minha vida que é raro eu conseguir reservar um tempo ali para ver podcasts, para ver mídias sociais. Mas vai ser um bate-papo bem show de bola. O pessoal vai gostar, tenho certeza. Não tem a menor dúvida, Decano. Eu começo te contando uma história que não tem como se lembrar de tantos detalhes. Eu fui lá ouvir o nosso podcast número 25, ainda trabalhava na Card Player Brasil. O Lanza, para você ter uma ideia, dá parabéns à Júlia, a filha dele que tinha 9 anos de idade e hoje está com 20. Acabou de passar no vestibular. Você tá velho, hein, cara? Só eu. E você tinha acabado de gravar o evento 16 da WCUP, o maior resultado de pôquer da história do pôquer, o maior resultado da história do pôquer online no Brasil, na época, para $250 mil. Tinha Triple Crown, que era muito rara ainda na época, e era segundo do Pocket Fives no momento daquela entrevista. Decano, eu vou pular a entrevista de quem era o Decano antes do pôquer, porque quem quiser, essa informação está às ordens na internet, tem em todos os lugares. Mas uma coisa me marca demais, que é o seguinte, a gente fala que o grande teste do pôquer, toda vez que a gente vê um menino explodindo, e o nosso provável próximo entrevistado é o Oscar de revelação do pôquer da Card Player, jogador do samba, mas toda vez que a gente vê alguém estourando, quer dizer, foi o caso com o Isildo, os grandes nomes estourando, a gente fala, cara, o teste que vale é o teste do tempo. E o Decano é a descrição total do teste do tempo. Conta pra gente, cara. Eu queria que você contasse pra gente a evolução, quer dizer, daquele momento, da cravada do WCUP até chegar hoje, essa evolução, essa vida de jogador, como é que foi funcionando as coisas e andando aí? Cara, é assim, bom, tudo começou com um sonho, né, de poder sair do banco e trabalhar em algo que realmente fosse algo que a gente ama fazer, que é jogar pôquer, né? Uhum. Então, quando eu conheci o pôquer, eu prometi uma coisa pra mim, e eu falei, cara, isso aqui é o que eu quero fazer pro resto da minha vida, e eu quero trabalhar com pôquer até o fim da minha vida. Lógico que a vida é muito longa, muitas coisas acontecem, mas essa paixão nunca acabou, né? Mesmo eu jogando bem menos do que eu gostaria, muito menos, essa paixão é algo que é impressionante, né? Hoje, por incrível que pareça, eu estudo bem mais do que eu estudava quando eu jogava, né? Até por conta eu me cobro demais para estar em alto nível ali, para poder ensinar. Então, eu vejo que, é o que você falou, né? É uma trajetória muito longa, né? Uma carreira eu estou indo para o meu 14º ano, ou 13º, sei lá. Eu sei que eu comecei em 2006, 2007 como profissional, mas é o que você falou, cara. O tempo o tempo é cruel, né? O tempo, ele vai te mostrar quem que é quem, né? E é muito difícil você se manter no topo durante muito tempo, né? Então, eu vejo ali o pessoal que eu comecei junto, né? E você vê que praticamente sobrou quem ali, o Akari, né? Que continua tendo resultados, que continua correndo às vezes o circuito, tá até jogando mais que eu, que era improvável, né? Uhum. E você acaba vendo pouquíssimos nomes ali daquela época que sobreviveram no tempo, né? Eu praticamente só consigo lembrar mesmo do Akari em alto nível. Um pouquinho depois de mim já tem mais alguns nomes, né? Mas de 2006, 2007 ali que começou comigo, praticamente somos só nós dois. Posso estar cometendo até alguma injustiça, mas que se manteve no topo o tempo todo ali. Lógico que a gente não ganha sempre, mas no topo mesmo realmente só a gente. Então eu fico muito feliz de ter conquistado tudo isso, né? De ter uma carreira vitoriosa em todos os sentidos. Só posso agradecer, né? Não posso reclamar de nada. Eu só tenho a agradecer por tudo que me aconteceu, pelas coisas como foram. Eu acho que eu vendo hoje o ser humano e o profissional que eu sou, eu olho para trás e falei, cara, tive muita sorte, cara, porque
Eu não era o cara que mais estudava, as coisas foram acontecendo para mim, eu tive muita sorte no início, realmente, né? De pegar o poker na época que eu peguei, de ser melhor que os outros naquela época, que apesar de ter muita gente boa, eu acabei muitas vezes dando sorte ali, cravando torneios, indo muito, praticamente toda a reta final que eu fazia, eu ia lá, cravava, ou era top 3, ou segundo lugar. De 2007 até 2011, eu tive um prêmio de 6 dígitos em toda a minha carreira, cara. Então, e eu tenho certeza que foi sorte. Uhum. Eu acho que eu tenho meus méritos, não estou me desmerecendo, mas pelo que eu estudava, pelo que eu vejo que outras pessoas se dedicavam, enfim, graças a Deus as coisas aconteceram de forma muito positiva para mim. E depois, sim, principalmente depois do bracelete, e também quando eu comecei a dar coach, né, que foi em 2012, eu comecei a estudar e a ter uma didática, né, de estudo, método de ensino. A gente vai aprendendo também a ensinar, e hoje ser uma referência ali em termos de cursos, de coaching, ensino, né? Ainda tem muita coisa vindo por aí, a tecnologia chegando e as coisas vão mudando, enfim, tem muita coisa legal. Decano, eu acho que tem uma lição importante de vida a ser aprendida. Quando você fala o seguinte, ficamos, eu e o Akari, daquela primeira leva como jogadores. A pergunta que me vem é a seguinte, a analogia que a gente faz do poker é o seguinte, é uma cadeira que tem um monte de perna e essas pernas elas têm que estar equilibradas para que a cadeira fique em pé. Então ali a parte técnica, o estudo, a disciplina, a vontade de grindar, quer dizer, um monte de perna. Em que perna que você acha que aqueles caras que estavam lá no começo com vocês se perderam na carreira, que eles não deram conta de acompanhar? Porque o fenômeno, evidentemente, ele não é nacional, ele é mundial. Você tem o Daniel Negreanu acompanhando e talvez não tenhamos nem o Phil Ivey. Essa é uma discussão a acontecer, se o Phil Ivey hoje entra no Super High Roller e enfrenta os caras pau a pau. Onde que você acha que os caras que estavam ali no começo se perderam na maioria? Evidentemente, a gente não vai citar caso a caso. É um conjunto de fatores, né? Porque ser bom no poker é muito possível, né? Nós temos hoje, acho que dezenas, talvez mais de uma centena de jogadores muito bons do Brasil, né? Contra os times né? Eu tenho mais de 3 mil alunos, então os jogadores, quem se dedica, acaba ficando bom. Mas eu remeto muito à história do Rock, o lutador, que todo mundo conhece, cara. Então, cara, vai ter uma hora que você vai apanhar demais. Vai ter uma hora que o baralho vai te judiar, que a tua família não vai te apoiar, que as contas vão bater ali e você precisa pagar a conta e não dá. E então você tem que estar muito bem, você tem que estar primeiro com a confiança lá em cima, né? Em qualquer esporte que você não tenha confiança, você vai chutar de 3, não vai entrar, você vai chutar o pênalti na trave e não tem jeito. Então a confiança tem que estar acima de tudo, né? E a confiança só vem com conhecimento e com muita dedicação. Então uma coisa que eu nunca tive dúvida na minha carreira é do quanto eu era bom de poker, né? O quanto, modéstia à parte falando, o quanto eu conheço desse jogo, né? Lógico que eu não sou o nerd do PioSolver, não fico lá fazendo cálculos todo dia como muitos dos meus amigos fazem e se dedicam, né? E eu admiro muito isso, mas eu sei do meu conhecimento, eu sei do meu valor, eu sei que nada nessa vida é por acaso. Então eu faço uma analogia com aquela história, até por ter um parceiro que se chama Balboa, né? Que é minha agência de marketing, que é minha parceira. Eu gosto muito da história do Rock, né? Então não é muito que você... O que conta não são suas vitórias, né? É você conseguir levantar cada porrada que você toma. E na nossa vida isso é normal, né? É normal a gente tomar pancadas, não só na parte profissional, mas na parte pessoal, né? As coisas vão acontecendo ali. E então você tem que estar quase que blindado, né? Então eu sempre fui um cara que eu me considero mentalmente muito forte, então isso, poucas vezes isso me abalou. Então quando alguém, graças a Deus eu tenho uma legião de fãs que eu nunca esperei ter, assim, na minha vida, mas que você não pode nem se considerar o melhor jogador do Brasil
quando todos te falam isso, e nem se considerar o pior jogador do mundo quando as vitórias não vêm, ou quando você, de repente, está num GPI lá. Eu lembro muito bem nessa época lá, que eu tomei um couro lá na primeira rodada, eu tomei 3-0 lá no HU, e o Akari lá me bancou, e aí eu tive muito mais vitórias contra os melhores do mundo em heads up do que... Então, assim, você tem que ser muito consciente das coisas, tem que ter muita clareza daquilo que você é, né? Tanto como ser humano como profissional. E eu vejo que muitas, né? Eu conheço algumas histórias, você também conhece aí, de pessoas que tinham talento para o jogo, que eram, inclusive, até mais disciplinados, talvez até do que eu, em termos de estudo e dedicação, mas que em algum momento escorregaram, ou priorizaram outras coisas na vida, né? Ou realmente não aguentaram tanta pancada ali, teve algum ponto que eles acabaram se perdendo, né? Então, é difícil estar em alto nível o tempo todo, né? E eu acho que realmente é para poucos, né? Não adianta a gente ficar assim, procurando muita gente, né? Sempre vai ter alguém ali que está ou no nível intermediário, ou dá um big hit, né? O churrilho acontece também, né? Aconteceram várias pessoas ali de mesas finais seguidas, cravadas seguidas, né? Mas tem que querer muito, né? Tem que querer demais. Você vê pessoas que chegaram nesse topo e que não quiseram mais. Você vê um Daniel Coleman, você vê um próprio Fedor, você vê caras que... Oi? Timex, Vanessa Selbst. Então você vê pessoas, assim, gênios do jogo, e que é muito difícil. Quando você chega no topo, se você for muito movido a desafios, você acaba não tendo mais para onde ir, né? E quando a gente fala do poker, a gente fala de um imponderável, né? Então é muito difícil você... É impossível, pela matemática do jogo, você cravar torneio, cravar e ficar cravando torneios, inclusive de fields gigantescos a todo momento, né? Então, e as pessoas não têm consciência disso, né? Elas acham que o fato de, sei lá, de ficar 3 meses ali sem acertar nada gigantesco ou ficar para trás é o fim do mundo. E não é a variância do jogo, né? E você tem que ter, e quando você tem consciência de que você está se dedicando, que você está estudando, que você está com as pessoas certas ao seu lado, te ajudando a estar no topo, então você tem que ter tranquilidade para passar por esses momentos, porque todo mundo vai passar por esses momentos. Pode ser o melhor jogador do mundo que não tem escape, cara. Decano, o Fedor essa semana tweetou que dos 18 aos 25 anos de idade da vida dele, ele dedicou cada minuto a aprender mais a respeito do jogo. Você já parou para pensar na quantidade de hora que você gastou no jogo? Porque, porra, dava para você ser certamente um neurocirurgião e fisioterapeuta, dermatologista e umas 5 especialidades de medicina ali, tranquilamente, né? Tem algumas coisas, né? O poker, ele tem uma coisa maravilhosa, que ele tem uma dinâmica muito interessante, que ele tá toda hora se mudando, né? Então, o poker que a gente joga hoje será totalmente diferente daqui a 2, 3 anos. As coisas são cíclicas, as coisas vão mudando. Antigamente ninguém defendia Big Blind, eram só os tiozões, e eles que estavam certos no fim das contas. Então as coisas vão mudando, né? E você vê um cara super mega vitorioso, como foi o Fedor, precoce, né? É um cara que eu admiro muito, um cara que eu sempre acompanhei a trajetória dele desde o comecinho, quando ele começou a se destacar. É um cara que eu me espelhava, eu assistia demais os vídeos dele, né? Ele jogando, né? Sei lá, dezenas de super high rollers de mesas que eu acompanhei ali. Então você vê que o cara tava, além de estar no momento especial, né? Ele é um cara especial. É diferente de outros jogadores que churrilharam, né? Eu vejo alguns exemplos ali de jogadores que realmente têm talento, mas você vê que é churrilho, né? Ele não, ele tá no topo ali, ele se preocupa, né? Inclusive eu tô no curso dele, né? Que ele lançou agora recentemente, né? Porque eu também tenho que estar antenado, e o mais importante, tem que gostar de aprender o jogo, né? Isso eu vejo que também, até pela pergunta anterior que você fez, eu vejo muito isso. Eu gosto tanto de estudar como eu gosto de jogar. Eu gosto igual, porque eu sou apaixonado pelo jogo, né? Então, eu aprender qualquer coisinha nova, um ajuste ali,
alguma coisinha, ou entender o porquê de uma jogada, para mim eu ganho dia, né? E eu vejo que muitos ali só gostam realmente do jogo, né? Não tem a paixão por estudar ou por conhecer mais coisas, né? Eu fico horas e horas e horas assistindo mesas de pôquer, mesas finais e aprendendo, né? Tenho meus favoritos ali que eu gosto de assistir. Então, eu vejo que isso também falta para os jogadores, né? O pessoal não respira pôquer, né? Para você ser... Porque a gente está falando de um altíssimo nível, né? Estamos falando de um nível, assim, não é só ser profissional e ganhar dinheiro com o pôquer, não. Hoje nós estamos falando de realmente estar num nível que é quase chegar a ponto de talvez ser considerado o melhor do mundo, né? Ou de chegar numa liderança de ranking do Pocket Fives, né? Ou mesmo ser o melhor do Brasil, né? Então, hoje é muito difícil, né? Você tá com os times ali, com a tecnologia, evolução, todo mundo se ajudando, todo mundo pensando em novas estratégias de jogo. É muito difícil você estar realmente no topo, né? Então, eu sinto que falta isso, sinto que falta gostar mais de estudar, né, também. Então, isso é fundamental. Decano, na sua vida atual, qual percentual de tempo que você gasta estudando e o percentual de tempo que você gasta jogando? Obviamente, fora as funções de pai, marido, vida social, quer dizer, sentado para o jogo, no seu tempo, sentado no escritório, no computador, qual o percentual de um e de outro que você gasta? Então, hoje, Gui, aconteceram muitas coisas nesses últimos, principalmente 2, 3 anos, né? E que afetaram essa parte como jogador de pôquer. A primeira delas é que em 2016, quando eu lancei meu primeiro curso online, eu já dava coaching presencial antes, e eu investi, na época era R$50 mil numa mentoria, né, de marketing digital, para aprender se eu queria lançar um curso online, né, eu tinha que aprender a fazer isso. E no final de 2016 eu fiz o lançamento, né? E foi uma febre ali, todo mundo queria lançar, a Poker Lab lançou, o Forbet lançou, inclusive o Sketch foi um cara que me ajudou bastante, que a gente fez isso meio sozinho, né? Sem agência, no peito ali, com o nosso conhecimento ali, mais ou menos de marketing digital, a gente pegou e conseguiu fazer os lançamentos. Mas eu lembro que 2017 foi um ano que eu refleti bastante, porque eu falei, bom, ou eu pego e me junto com alguém que realmente seja fantástico nessa parte, me ajude, uma agência de marketing digital foda, ou eu vou desencanar, né? Eu pego, não vou ficar lançando mais nada, eu vou focar na minha carreira de jogador e nas minhas coisas e pronto. E aí teve um casamento também que do outro lado o Peçanho, ele quis focar mais na carreira de jogador, ele teve os problemas ali, alguns problemas pessoais, familiares ali, enfim, e aí ele pegou e conseguiu superar essa parte, voltou a ser jogador e não queria mais se dedicar tanto à parte de cursos, né? E aí acabou que a Balboa, que era a agência que inclusive o Leozinho, né, que é o estrategista ali de toda a parte de marketing, é primo do Peça, né? Ele acabou se juntando e fez uma baita parceria num altíssimo nível. Então, o caminho que eu acabei trilhando em termos de coach, em termos de curso, em termos de produto, é um caminho que foi sem volta. Então, o nível de exigência, o nível de dedicação para esse negócio é algo surreal. Tanto que, eu brinco, né? A gente não tem concorrente praticamente simplesmente porque é muito difícil, cara. Tem que estar todo mundo em alto nível, se especializando, vivenciando aquilo, entendendo como é que funciona o business, né? E tem muita entrega. Então, isso não foi algo proposital. Não decidi assim, eu vou ensinar mais e jogar menos. Foi algo que aconteceu. Foi uma necessidade de estar oferecendo e isso realmente me cobra demais, né? De estar oferecendo para o meu cliente, para o meu aluno, o melhor de mim. E então, hoje a gente tem vários produtos ali na prateleira, desde uma mentoria mais cara até um produto de entrada ali para o pessoal pegar gosto por estudar pôquer. E várias inovações estão rolando, muita coisa acontecendo ali. E se você não está assim, 100% focado com os parceiros certos, você não é muita entrega, né? Então, hoje eu consigo dar
pisar um pouquinho no freio, pensar em reservar umas horas ali para eu voltar a jogar, que é o que eu amo fazer, né? Pelo menos ter 2 dias da semana grindando. Só que a veia de gestor, de empresário, acabou também me picando. Então eu fiz alguns cursos ali que eu descobri a mesma paixão que eu tenho pelo poker, eu descobri pelo empreendedorismo, né? Então você acaba entendendo as coisas, como faz sentido as coisas, né? Eu tive a oportunidade de dar aula para o Thales Gomes, que é um cara que eu admiro bastante, né? Um molecão, e que tem tanto conhecimento, que tem tanta história já vivida, que está transformando o Brasil, né? Que tem contato com os maiores empresários, é um cara respeitado com a idade que ele tem, e fiz o curso dele, né? A imersão do Gestão 4.0. Tenho outro aluno também, o Edu, que é um grande, que recentemente tem se mostrado um grande mentor ali para mim, tem me ajudado. Então, assim como no poker, eu estou me cercando de pessoas, né? O poker me deu essa oportunidade de estar com pessoas muito boas, né? Então, entender como é que funciona tudo faz com que a gente foque em outras coisas, né? Então, eu tenho focado em algumas outras paixões. Então, estou descobrindo o mercado de apostas esportivas que está vindo forte no Brasil, né? Estou tendo outros projetos relacionados também ao poker, né? Vamos lançar aplicativo que vai ser bem legal. Enfim, eu estou praticamente em 5 empresas diferentes. Estou no Clube das Estrelas, né? no PP Poker e no Poker. Então, eu estou em 5 empresas, 5 projetos diferentes que estão interligados de uma certa forma, mas que consomem muito meu tempo, né? Então, é algo que eu penso bastante, reflito. Agora, com a chegada do meu molecão, aí tá com 6 meses e meio, então também eu faço questão de me dedicar o máximo de tempo que eu consigo também para dar atenção para ele, para minha família, para a Marina e para os meus amigos, enfim, é algo que eu tenho que... E tá sempre renovando, né, a minha agenda, né, que é algo fundamental para mim, mas eu hoje me considero um cara muito abençoado, né, eu tô feliz em todas as áreas, eu me coloquei num estado de tanto como pessoa como profissional, de estar sempre aprendendo alguma coisa muito legal todos os dias, né? Na verdade, eu ouvi um livro chamado O Poder da Decisão, que foi muito importante no ano passado, um livro até meio bobinho, mas que me trouxe muita clareza em relação a como ajustar a minha agenda, né? Então, eu sempre coloco algumas atividades de ganho, né? Ou seja, atividades que eu não precisava fazer e que eu evoluo muito e que eu coloco na minha agenda, né? Então, ele faz uma distinção ali de atividades de ganho, que é pelo que você vai ser lembrado, coisas que você não precisa fazer, né? Então, por exemplo, o Gui Calil não precisa fazer um curso, sei lá, um curso determinado que ele está a fim de fazer, não precisa fazer, mas no final das contas, é por esse curso que ele será lembrado, é por essas horas de dedicação com a família dele que ele será lembrado. Então, ele distingue isso em atividades de ganho e de prevenção da dor. A de prevenção da dor, se você deixar, você só tem na tua agenda inteira a prevenção da dor. Isso nunca acaba. Uhum. E se você reserva parte do seu tempo para aprender coisas, e aí, de cada um, né, aprender coisas muito legais e colocar na agenda, você tem uma transformação de evolução em todos os sentidos, né? Então, fica a dica pro povo aí que tá ouvindo, de reservar esse tempo, colocar na agenda e se cobrar para estar em constante evolução. Hoje, realmente, eu aprendo alguma coisa muito legal todos os dias. Então, dentro do que você me perguntou, basicamente, os meus dias têm sido dessa forma, né? Mas eu ainda tenho alguns pontos de negligência ali, principalmente na questão de jogador de pôquer, que eu pretendo ajustar o mais breve possível, pelo menos de jogar domingo e mais um dia da semana, que é o que eu amo fazer, eu tenho que voltar a fazer. Cara, eu não sei nem por onde começar da quantidade de perguntas que eu notei a respeito da sua fala, mas vamos começar de algum lugar aqui. Você falou o seguinte, eu tive um momento que ou eu abraçava a carreira de coach, que era o negócio paralelo principal, ou Sim. Eu focava no jogador. Às vezes você olha e lamenta não ter focado exclusivamente na vida de jogador, quer dizer, como que você vê essa decisão quando você olha ela em retrospecto? Então, na verdade não, porque deu certo, né? Talvez se não tivesse dado certo,
talvez eu pensasse ali, putz, eu poderia estar jogando mais, poderia estar em alto nível. Eu vejo todos os meus amigos que continuaram as brilhantes carreiras como jogador, indo bem, né? Então, pelo menos os principais, né? Porque a gente também só fica sabendo das coisas boas, né? Das tristes, a gente acaba se blindando. Exceto a mão de pôquer, né? O Bad Beat todo mundo faz questão de contar e ninguém conta quando a broca veio a favor. Essa é fantástica. Até mandar eu acho que um cara que fala bastante sobre as derrotas e vitórias, né? Porque é um cara muito vitorioso, é o Cavalito, cara. Um cara especial que eu me identifico bastante, que quando ele vai mal, ou quando erra, ou quando tá numa downswing, ele é peitudo e vai lá e fala também. Então, tem esse mérito de ser assim. Cara, então, não tem como... Basicamente, na minha vida, cara, eu sou um cara que eu me considero sempre muito forte em termos de decisão, mentalmente muito forte, né? E desde a minha época de bancário, acho que até foi o banco que me ajudou a ter esse tipo de skill, né, de habilidade. Quando eu fui muito cedo gerente de contas, né? Então, basicamente, em muitos casos, eu decidia se ia pagar um cheque ou não, se emprestava um dinheiro ou não para uma empresa. E isso, às vezes, determinava o fim ou não dela e de famílias e de gente ali, entendeu? Eu sempre estava tomando decisões difíceis a todo momento. Então, eu acho que isso acabou fazendo com que eu tivesse um grande ganho na minha vida, não só no poker, mas também nas minhas decisões de carreira, nas minhas decisões de vida. Então, eu acabo... Geralmente, quando eu decido alguma coisa, eu tomo a decisão certa. E eu não demoro muito para decidir. Eu sou um cara que, beleza... Eu gosto muito de ter as coisas muito claras, Gui. Então, enquanto não estiver claro para mim, eu não sossego. Porque eu sei que eu tenho que tomar uma decisão. Eu não fico empurrando com a barriga, né? Então, por exemplo, recentemente a gente contratou uma consultoria para uma das minhas empresas ali, né? Porque eu estava aprendendo a parte de gestão, a gente precisava fazer uma consultoria. E aconteceram alguns problemas nesse período que eu vi assim, cara, a gente precisa tomar uma decisão se vai continuar com eles ou não. Então, eu clareei tudo o que estava acontecendo e fui lá e decidi. A gente acabou tirando essa empresa de consultoria. Então, eu não sou o cara que vai empurrando com a barriga, que às vezes é o cara que está enrolando a namorada lá 5 anos, 10 anos para ver se casa ou não casa. Pô, né? Casa logo, não cai fora, né? É tipo da situação chata para os dois. Então, eu sou um cara que vai lá, decide, e que mesmo se não tivesse dado certo a carreira como coach, né? Embora eu já tivesse bem consolidado, o principal que eu tenho, que é o conhecimento para repassar para as pessoas, eu tinha, né? Então eu só tinha que masterizar a forma de fazer isso. Então, acho que, cara, é tanta mensagem legal que eu recebo todo dia de aluno, de gente que às vezes nem pagou meu curso, só consumiu meu material gratuito e acabou ganhando um torneio legal na cidade dele. As coisas são tão maravilhosas, cara, são tão gratas para mim que não tem como assim, eu seria muito injusto com Deus e com as pessoas que me seguem ali de falar, cara, não, eu me arrependi porque eu deveria ter focado mais como jogador. Não, de forma alguma. Eu vejo que através do meu conhecimento eu consigo transformar a vida de pessoas, nem que seja um pouquinho, nem que seja, mas sempre para melhor. E isso tem um peso muito grande nessa minha análise, quando eu vejo, putz, realmente eu poderia estar jogando bem mais, poderia estar jogando 5 vezes por semana, poderia estar no topo do topo, porque eu sei que eu tenho condições de fazer isso. Mas, assim, até eu só me puno um pouquinho por não estar jogando pelo menos 2 vezes por semana. Acho que o mínimo do que eu amo o poker, eu acho que eu tinha que estar fazendo. Mas fora isso, arrependimento zero ali de ter me dedicado tanto para transformar realmente amadores em jogadores melhores, amadores em profissionais, que acontece algumas vezes, e de forma do meu jeito, né, pegando o meu conhecimento, que é o maior legal que eu posso deixar, eu conseguir repassar para alguém, né? Então, para mim, isso seria muito injusto eu falar que me arrependo, seria até egoísta da minha parte, falar não deveria ter feito nada disso e deveria ter seguido a carreira de jogador. Infelizmente, somos um só.
Eu acho que mais do que deveria era o seguinte, era o poderia, né? Era aquele contemplar o seguinte, o que seria se fosse diferente? Quer dizer, talvez o Decano pudesse estar jogando esses super high rollers. Qual que é a sua visão a respeito, por exemplo, desses caras? Quer dizer, dos Stephen Chidwick que estão rodando o circuito, jogando super high roller, todos suapados e tal. Chega num ponto que você tem que ser com perdão do palavreado, já que o programa ele é para adultos, o cara tem que ser um puta de um degenerado para dar buy-in de $300 mil toda hora, ou você olha e fala, porra, quem sabe eu podia estar ali engatado com essa galera e sentado jogando com esses caras especificamente? Pô, Gui, é bem legal essa pergunta, porque eu acho que na vida, cara, eu sempre fico muito focado nisso. Na vida, eu falo sempre para as pessoas que estão perto de mim, até para os meus alunos, eu falo, a principal pergunta que você tem que se fazer na sua vida é o que você quer, né? Então, você quer dinheiro, você quer estar bem com a tua família, você quer estar bem, você quer ser o melhor jogador de pôquer do mundo, você tem que saber o que você quer. E aí sim, você não pode deixar as coisas te levarem a fazer as coisas. Né? Você não pode deixar, de repente eu estou no super high roller, não. Isso aí tem que ser algo que você realmente quer muito. Né? Só porque é uma entrega tão grande e assim, você tem que estar com uma cabeça tão tranquila para jogar buy-ins tão altos, né? Não é à toa que chamam nosebleeds, e que você tem que querer muito estar ali. Então, se você não querer muito estar ali, você está no lugar errado. Então, assim, se você perguntar para mim se eu queria estar lá, não queria estar lá. Se eu quisesse, eu ia me dedicar ao máximo para realmente estar se merecedor de estar entre os maiores do mundo ali, se degladiando e jogando ali. Eu não sei nem se as pessoas que estão ali, se elas se fazem essa pergunta. Eu tenho certeza que o Steve 444 se faz, porque ninguém se mantém no topo com uma dedicação e com a genialidade que ele faz, que é muito mais, não ser tão genial, mas ser tão dedicado, né, acho que é a palavra certa, para estar ali, há tanto tempo ali destruindo o field. Então, é muito disso. Cara, o que você quer? Você quer realmente estar ali no super high roller? Então, e você fazer a medição. Cara, para estar lá, eu vou precisar de... O que eu vou precisar? Cara, você vai precisar horas e horas e horas e horas de dedicação, investir muita grana em coaching. Você vai ter que estar se cercar das pessoas certas para estar ali. Isso é algo que tem muita entrega. Você tem que querer isso acima de tudo. E eu jamais ia querer pagar esse preço. Né? Eu tenho outras coisas, outras prioridades na minha vida que eu prefiro tocar. Mas acho que basicamente é essa pergunta que você tem que se fazer, né? O que você quer na sua vida? Né? Quais são pense no mundo maravilhoso amanhã. Como seria esse mundo? Esse mundo seria assim, assim, assim. Tá, você está disposto a pagar o preço para isso? Cara, não estou disposto. Então esquece, tira da frente e vai sonhar com outra coisa. Pensa outra coisa e pronto. Então isso tem que estar muito claro, né? Senão você não consegue realmente entregar. Da sua fala veio se cercar das pessoas corretas para isso. Você não é um jogador de time, especificamente. Quem que tá no grupo de WhatsApp do Decano que discute os paradão, que discute as mãos, que discute cada decisão? Porque não tá. Quer dizer, a gente olha pro Kelvin, para citar um exemplo fácil aqui, pro Pitão, que está aqui em Belo Horizonte, esses caras estão cercados de um monte de gente que eles estão discutindo cada ponto, cada spot, cada situação possível ali. Com quem que você discute isso, já que você não está diretamente num time? Eu tive uma facilidade muito grande de aprender assistindo os melhores. Então, toda vez que algum jogador, eu assistindo ali, por exemplo, o Fedor, e aí eu assistindo ele 3 horas ali jogando e felizão ali, assistindo, e de repente ele fazia algo que eu falei, mas o que esse cara tá fazendo? Né? Não só ele, né? Mas quando você pega um super high roller da vida, você acaba aprendendo demais. Então você vê um João Simão lá, uma outra estratégia de jogo, você vê até pessoas que bem-sucedidas, nem tão famosos mundialmente falando, mas pega, por exemplo, o Caio Rei com a limparia lá que ele faz, limpe. Você começa a falar, cara, o que esses caras estão fazendo? Né? O que eu posso aprender com tudo isso? Porque até por nunca ter tido contato com times, né? O time é
o suprassumo da empresa bem-sucedida, né? Você está num alto nível de pôquer e você está num método de constante aprendizado todo dia. Então, é muito bom, né, você conseguir atingir, porque um vai puxando o outro. Então, realmente, só se você for muito desleixado que num time de ponta, né, como o próprio Samba que você falou, né, agora com o Padilha, com o Pitão, com o pessoal todo ali, o Fera, ou um Forbet ali, por exemplo, né, e tem tantos outros, o Net arrebentando também, você vê que eles estão em constante evolução. E isso é o que eu trago para a minha vida, né? Tem que estar sempre aprendendo alguma coisa nova, constante evolução e tudo mais. Então, hoje eu me coloco, principalmente nos projetos que eu toco, o máximo de mim para estar em alto nível, né? Ano passado, a gente tinha um grupo bem legal, que era com o próprio Net, tinha o Cavalito, quem mais estava lá? O Cani, estava o Gustavinho 222, depois chega, enfim, eu quero ser injusto e não lembrar de todo mundo, o La Serra chegou depois, o próprio Ramon chegou depois ali mas assim, foi bem no finalzinho lá, enfim, e aconteceu que a gente evoluía muito, né? A gente deveria ter estudado mais, mas enquanto estava rolando foi algo que foi muito proveitoso, né? Então, cada um deu uma parte de uma contribuição, uns mais, outros menos, faz parte do jogo ali, mas foi algo que realmente a gente, pelo menos, estava assim, em contato com os melhores, né? Quem mais? Eu estou praticamente todo o curso o coaching dos melhores do mundo, eu estou inscrito, estou fazendo, né? Então, desde um Petrangelo, desde um Doug Polk, até eu fiz o Bem CB, estou com o Fedor ali. Então, só que assim, eu vejo que, principalmente essa pegada dos gringos, eles têm uma didática muito para profissionais. E aí eu vejo que eu que ensinei tanto, né, e continuo ensinando os amadores a jogar pôquer, eu vejo que falta um ajuste ali em todos os aspectos, né, de como as coisas que são óbvias para os profissionais não são óbvias para os amadores. Eu vejo que eles pegam muito nisso, né, então acho que esse seria o meu grande diferencial em relação a eles. Mas na parte técnica ali do jogo, high stakes, em alto nível, jogando ali realmente contra os melhores, né, que é o caso do Petrangelo, é o caso do Ben CB, né, o caso do Fedor, realmente eles têm muito a ensinar, eles têm muito a te entregar, né? Então, eu acabo compensando o fato de não estar diretamente lá com os times de pôquer, me aprimorando com eles, né? Eu sou o que mais propaga isso, né? O coaching, os cursos, eles acabam sendo muito baratos, mas podem ser caros se você não se dedicar. Mas o marketing digital, principalmente, possibilitou baratear o conhecimento, não só no pôquer, mas em qualquer área. E você consegue, inclusive, com conteúdos de graça ou com menos de R$1.000, você consegue, às vezes, ter acesso a um conhecimento de uma vida, né? Um conhecimento de anos e anos ali, de cara que super vitorioso e que você tem ali um caminho muito mais curto e menos tortuoso para trilhar, né? Então, isso é muito poderoso. Basicamente, essa é a minha evolução, principalmente no pôquer, né? Perfeito. E a maioria dos cursos, às vezes, você paga ele com um call, né? Eu tava vendo ali no Run It Once, o $25 o mês. Tem um curso ali de Omaha 5 Card, que são 3 vídeos, 4 vídeos. Quer dizer, com um call acertado, tá pago os $25 ali, bateu R$100, você pode, inclusive, desassinar o curso, né? É um negócio muito curioso. Eu já tive algumas surpresas, assim, bizarras, de o cara sair do meu curso lá de grupo presencial, vai lá, dia seguinte cravou o CPH. Eu falei, não é possível, cara. Mas como assim, cara? E essas coisas acontecem a todo momento. Quando você atinge uma escala, quando você atinge um poder de trabalho bem feito, né? Que não sou só eu, como eu falei, minha agência ali me ajuda demais. Essas coisas acontecem com uma naturalidade muito grande. Então, é a prova que você tá trilhando o caminho certo, está transformando as vidas das pessoas. É lógico que cada um no seu quadrado, eu tenho uma pequena parcela de participação no sucesso dos alunos,
mas eu fico muito feliz, quase como se fosse eu mesmo ali, quando um aluno vai lá e pode ser o torneio da cidade dele, não precisa nem ser algo tão grandioso, ou sei lá, às vezes um home game que ele sempre era o pato da mesa e acaba sendo a piranha, né? Começa essa piranha no meio dos amigos, enfim, cada um na sua realidade, e eu fico muito feliz de conseguir contribuir. Então, cara, é muito barato. Hoje, o conhecimento em todas as áreas, ele está realmente muito barato. Eu fico me pensando como é que será isso daqui a alguns anos, né? As faculdades super caras, né? Para você fazer curso, sei lá, meia milha lá para você se formar nas diversas profissões que a gente tem. Às vezes você não sabe como que é o mercado de trabalho, né? E as profissões vão mudando. De repente você está fazendo um curso que pode nem existir mais essa profissão no futuro, e aí o cara pega e não consegue investir num curso de pôquer ali de R$500, ou ele tem uma resistência ali de investir num curso de empreendedorismo de R$5.000, só que ele acha normal pagar uma faculdade R$500 porque está acostumado ali, foi ensinado a fazer assim. Não estou dizendo para ninguém largar a faculdade, mas que as formas de se ensinar estão completamente diferentes e serão completamente diferentes do que a gente tem hoje. Isso já é um fato. É uma realidade. É uma realidade. Eu tenho certeza que eu vou educar o meu querido Martim de uma outra forma completamente diferente de um ensino tradicional, não tradicional, mas do que era na minha época, né? As coisas acontecem numa velocidade muito grande. É surreal. Eu estava hoje ouvindo o Joe Rogan, o Lex Fridman, um especialista em inteligência artificial, falar exatamente isso. O tanto que, por exemplo, em alguns mercados da economia, você tem dificuldade de acreditar num cara que não é PhD, apesar de muitas vezes ele ter muito mais conhecimento do cara que não tem PhD. Né? Nesses mercados formais faz total sentido que o cara invista esse negócio, mas não necessariamente em mercados feito o poker, né, Decano? Não, é bizarro o que vem acontecendo e o mundo está se transformando, né? Eu fiz um curso recentemente, por exemplo, o curso eu paguei, acho que não paguei R$200, é um curso sobre a China, né, cara? Transformou minha cabeça, falando, não é possível, cara, que já existe tudo isso lá, que eles estão vivendo essa realidade, né, que não tem mais cartão de crédito, não tem mais dinheiro, que eles estão de país comunista mais pobre ali, com 80 e tantos % de índice abaixo da pobreza, e há pouco tempo eles têm uma renda per capita acima do brasileiro. Então você vê como as coisas vão acontecendo. Eu tenho muito medo disso no Brasil, não querendo falar de política, mas eu tinha uma preocupação muito grande com a minha evolução no Brasil, com toda a educação é uma das piores da história, né, uma das piores do mundo. E eu ficar pensando, cara, o que será de mim, o que será do meu filho, o que será das pessoas à minha volta, porque realmente a educação aqui é péssima, né? E eu sou um cara que ensina como é que eu posso ficar numa zona de conforto de aceitar isso, né? Então, eu pensei bastante, eu quase fui para fora do país, né? Eu quase fui morar nos Estados Unidos, já tinha visto possibilidade de green card, estava planejando alguns investimentos, inclusive, mas resolvi dar mais uma chancezinha para o nosso amado país. Também a chegada do meu filho acabou colaborando para isso, né, para estarem mais perto ali dos avós, da família, enfim. Mas não é algo que eu descarto, porque realmente precisa de uma transformação grande no nosso país em termos de educação, né? Eu vejo isso pela minha própria audiência, meus alunos, né? Às vezes, cara, não consegue fazer contas básicas ali de pote odds, uma base de matemática ali, não consegue fazer. E não porque não é questão é questão de não aprender, né? É questão de não ser ensinado, não ser cobrado isso nas escolas, enfim. É surreal. Eu fico falando, não é possível, cara. Não é possível que eu receba uma mensagem com tantos erros, com tanta... não só erros de português, mas que não conseguem ser claros, não conseguem se comunicar. E realmente, em alguns momentos, eu fico assustado, né? Eu falei, cara, não é possível, cara, que a pessoa não consegue se expressar, independentemente de erros de português, não conseguem falar o que elas querem de uma forma
de uma forma clara. E objetiva. É. Decano, voltando um pouquinho, você falou o seguinte: eu tenho a facilidade de aprender assistindo os melhores, e a gente estava falando a respeito de agrupamentos de pessoas. Quer dizer, a gente viu os alemães se agruparem, agora os americanos se agrupando, e você contou desse grupo que você tinha, Conete, Cavalito, Cani e mais um monte de gente que a gente não vai deixar de citar, porque a gente não vai citar para não fazer injustiça. Eu devo ter se com alguém aí, eu já peço desculpas aí. Tranquilo, se quiser, depois você me manda e eu listo todos no corpo do programa, qualquer injustiça. Me conta o seguinte, como que era esse grupo? Ele era um grupo no WhatsApp, era um grupo no Discord, era um fórum escondido, feito já houve no poker? Qual que era a conversa? Era técnica? Era mindset? O que eu tô te pedindo? Eu tô te pedindo o seguinte, um aluno seu, um ouvinte do PokerCast que quer fazer um grupo, qual que era o formato seu para se comunicar? Na verdade, essa foi uma ideia que eu tive, né? Até por conta das próprias referências que você citou, aí os alemães, né? Sempre foram muito fortes, Cara, eles dominaram realmente o online, né? E aí passou por os nórdicos ali, os suecos, e realmente são grupos, acho que até pela questão, não sei, de ser um país pequeno, né? Enfim, que eles conseguiram reunir ali os melhores. E assim, eu tenho certeza que a educação do país reflete muito isso, né? Então, você pega uma educação na Alemanha, né, você vai ter pessoas melhores, bem preparadas, não digo mais inteligentes, né, mas que tiveram acesso a um conhecimento maior do que a gente teve acesso aqui. Eu falo por mim mesmo. Então, a minha ideia foi de realmente trocar ideia, assim, principalmente com o pessoal que não estava tão ligado a times, né? Eu convidei ali, né, com o pessoalzinho lá do Forbet ali para ver se estavam a fim de criar um grupo parecido, né? Mas eu entendo que existem cada um tem as suas prioridades, né? E tem suas formas de trabalhar, né? Então acabou que eu acabei me juntando mais com quem ou jogava para si mesmo, né? Ou que estava tão ligado assim aos times de poker, né? Então eu acabei tendo esse grupo. Ele funcionou, assim, numa escala de 0 a 10, e foi um grupo nota 7, 8, né? Por quê? Porque é lógico que em qualquer grupo é normal um se destacar e acabar entregando mais do que o outro em alguma área, enfim. A gente está falando de poker, que é algo que requer uma dedicação, um nível de exigência muito alto. Então, para você dar uma aula, principalmente para aquele grupo ali, você tem que estar, assim, você tem que estar realmente estudando, se dedicando, querendo mostrar mais, né? E aí, por uma questão de, não digo meritocracia, mas uma questão ali de esforço e recompensa, né? Que é o que o nosso cérebro faz a todo momento. Ele acabou não tendo uma longevidade como a gente queria, por prioridades. Eu mesmo tive outras prioridades em termos de projetos, né? E acabou que o grupo não foi bem sucedido enquanto durou, né? Acho que todo mundo aprendeu bastante, o pessoal foi um grupo que valeu realmente a pena de existir, mas quando não está todo mundo na mesma direção, é complicado que ele sobreviva. É natural acontecer o que aconteceu, de ter alguém sempre tá fazendo mais cálculos, de estar entregando mais do que outros, e aí tem um limite isso, né? A pessoa pega e fala, não, chega, porque, né, chega no momento que não está mais recebendo o que gostaria de receber, ou prefere estudar acaba estudando de uma outra forma, né? Então é normal isso acontecer, e bola para frente. Mas seria um grupo legal ali de quem sabe retomar ali, enfim. Mas hoje, no momento, inclusive minha, não é minha prioridade, né? Não é com as minhas coisas aqui, eu tenho outras prioridades, e eu sou um cara que eu gosto muito de estudar, né? Então, apesar de estar sempre junto dos melhores, vai fazer com que você seja melhor, eu consigo acabar compensando com cursos e assistindo os jogadores. Eu acho que é fundamental para se manter em alto nível, né? Então, a plataforma era o WhatsApp? Não, na verdade, sim, o WhatsApp era o de menos ali, né? A gente fazia só algumas interações pelo WhatsApp, né? Ou alguma ajuda, por exemplo, vai jogar algum torneio. Ah, você conhece tal fulano, tal ciclano, como é que ele joga? Enfim, trocava uma ideia
em relação a notes de jogadores. Basicamente, a gente ia para uma... Eu nem lembro se era o Skype, qual meio que era, mas era... Não sei se acho que era toda sexta-feira ou quinta-feira. A gente pegava e ficava ali 2 horinhas de aula, né? Então, alguém sempre ficava responsável por ensinar alguma coisa. Então, a gente fazia mais ou menos nesse formato, e todo mundo participava, todo mundo... Inclusive, isso foi até gravado, né? A gente pegou e... Enquanto rolou, foi muito legal. Enquanto foi algo que trouxe valor para todo mundo. Mas, assim, só o fato de fazer uma vez por semana perde o total sentido, né? Porque os outros estão todo dia. Uhum. Então, os outros todo dia ali respirando pôquer. Os times de pôquer são assim, né? Você tá respirando a todo momento pôquer. Lógico que cada um tem também sua vida pessoal e tudo mais, mas é uma entrega muito maior, né? Algo que é respirar pôquer, né? Eu gosto sempre de usar esse termo que a gente não tinha, né? A gente tinha lá uma vez por semana e tal, foi legal, mas não era aquela entrega total. Decano, você cita 2 nomes ali que são 2 grandes nomes do mindset do poker. Inclusive, tenho 2 entrevistas fantásticas que eles me deram, que foi o Cavalito e o Cani. Tinha mindset também ou era um grupo técnico só? Era um grupo bem técnico, né? Porque, assim, a parte mental foi algo até que eu sempre me surpreendi, porque quando eu trocava ideia com vários dos melhores jogadores do Brasil, né, que eu tive contato, para mim algumas coisas para mim eram tão óbvias que eu ficava espantado ali com algumas atitudes ou alguns tilts que alguns jogadores profissionais davam, porque isso não era a minha realidade. Então, para mim, eu sempre fui um cara que sempre aceitou muito a matemática, a variância, entendia, né? Para mim era algo muito claro, muito... É lógico que ninguém quer tomar bad beat, ninguém quer ficar um mês no downswing e tudo mais, mas é algo que eu sempre levei na minha vida de uma forma mais tranquila do que os outros jogadores. Então, a parte mental nunca foi assim... Eu foco para os meus alunos, que eu entendo a cabeça deles, mas às vezes como profissional eu tenho um pouquinho essa dificuldade de enxergar. Eu falei, cara, será que esse cara não entendeu ainda que é assim? E às vezes o cara se punir tanto ou a ponto de desistir, né? Teve casos de eu falar com pessoas super vencedoras que desabaram assim após uma derrota. Eu falei, cara, o que você está fazendo, cara? Você está viajando? Você não entendeu o que esse jogo aqui ainda? Né? Que esse jogo é completamente longo prazo, que essa variância aqui é normal do jogo, você tem que ter mais confiança e tudo mais, porque para mim sempre foi claro. Para mim eu sempre tive essa clareza ali de que era assim que se vencia. Então a parte mental realmente nunca foi algo tão debatido nesses aspectos, né? Eu vi que muita gente ali tem esse realmente mindset que eu tenho mais aguçado, né? Sofre menos com as derrotas, tem mais clareza, não se vislumbra, não se acha o melhor jogador do mundo quando muitos te falam isso. Acho você o melhor do Brasil, cara. Beleza, cara, eu sei que eu não sou e tá tudo bem, né? A gente tem que tomar muito cuidado quando um leigo, quando um amador emite alguma opinião sobre o teu trabalho, ainda mais quando é pra cima, né? Ainda mais quando ele é positivo, que é na imensa maioria das vezes. Então você tem que calçar as sandálias da humildade ali, ficar na boa, saber qual que é o teu nível de entrega e conhecimento. Hoje muitos jogadores falam, muitos amadores e alunos falam, cara, você é o melhor do Brasil, não sei o quê. Falo, cara, esquece, eu não tô nem jogando, cara. E nem por isso eu não tenho conhecimento para entregar, eu tenho muito conhecimento, sou muito bom no que eu faço, mas seria muito leviano, mesmo que eu ganhe alguma coisa muito legal, né? Posso ir na WSOP agora, arrumar 3 braceletes, se Deus quiser eu vou, mas nem por isso eu vou falar, não, sou o melhor jogador do Brasil. Tem menor cabimento, cara, não tô estudando nem perto do que vários jogadores estão fazendo, então é algo muito... Você tem que entender as realidades, né? Você tem que ser um cara centrado, ter clareza das coisas, porque o poker ele tem essa peculiaridade, né? Ele te leva ao céu, ao inferno muito, muito rápido, ele mexe muito com o teu ego, mexe muito, não com o meu, mas eu vejo com os outros jogadores assim, ele mexe muito com o ego, já acha que porque ganhou tais torneios, já acha que é realmente o melhor do mundo, ou que não precisa mais estudar, né? Entra numa zona de conforto super perigosa. Então, na questão do mindset é isso, tem que estar
Tem que entender realmente o que é o poker, o que é o jogo, por que as coisas acontecem dessa forma, o que é o ROI, o que é a variância. Quando você tem mais clareza disso, fica muito mais fácil de você passar por momentos difíceis e até entrar naquela pergunta que você falou, por que tem tanta gente que poderia estar brilhando ali, talvez estar num super high roller da vida, não está, né? Não chegou, não foi longe. Basicamente a cabeça. O meu professor de tênis fala uma coisa bem interessante. Ele fala: o nosso cérebro é o nosso melhor amigo e o pior inimigo. Então você tem que estar muito centrado e com clareza das coisas. Decano, eu vou fazer uma pergunta que são duas perguntas em uma. Qual que é... Você pega um aluno cru, você pega um cara que falou o seguinte: agora eu vou jogar pôquer, ou eu jogo pôquer há 10 anos com meus primos, num jogo semanal, e agora eu resolvi que eu quero ser muito bom nesse jogo. No caso do aluno, qual é o peso do talento comparado com o estudo? Quer dizer, é possível pegar um cara que não tem o menor talento, um cara que obviamente sabe fazer conta, tem a capacidade de aprender coisas da vida, mas o talento específico para pôquer. E, ao mesmo tempo, na mesma pergunta, eu vou te perguntar o seguinte: no caso do professor, quanto que pesa o conhecimento e quanto que pesa a didática? Ótimas perguntas. Vamos primeiro para a primeira ali. Eu dou outro nome, eu não chego a falar... Quer dizer, a gente pode usar a palavra talento, né? Uhum. Mas eu vejo muito mais que é uma... eu que vou muito a fundo nesse aspecto de conhecimento humano, do porquê que aquela pessoa tem aquele conhecimento e outra não tem, ou as tomadas de decisão na nossa vida, né? Vira e mexe, a gente pega, tá trocando ideia, fala: cara, como é que esse cara pode jogar tão bem pôquer e fazer uma idiotice dessas? A gente fala: cara, não tem cabimento. Então, eu sempre fui um cara que gosto de ir um pouco mais a fundo nas coisas, né? Eu não aceito muitas coisas como são mostradas. Então, eu gosto muito de ter clareza, né? Eu tô usando bastante esse termo, de ter clareza de como é o processo de decisão dos jogadores, né? Tem um livro que eu recomendo demais, que é O Poder do Hábito, né? Então, você vê que muitas das coisas ali mostram exatamente como é que funciona o nosso cérebro. Então, eu fico pensando demais em como é que se dá o processo de decisão em tudo, desde uma coisa corriqueira de você pegar e tomar um copo d'água, até de você fazer um investimento X, e eu martelo bastante isso na minha cabeça, né? Então, eu percebo que muitos dos alunos, né, e eu lido com todo tipo de aluno, eu vejo que muitos deles têm mais facilidade ou menos facilidade, e aí não é nem uma questão só matemática, mas é uma questão de lógica, de entendimento do que você fala. Tanto que eu falo em várias, por exemplo, eu estou numa mentoria de 20 alunos. Eu dou a mesma aula para todo mundo. Eu acho que eu tenho uns poucos momentos que é individual, mas eu falo a mesma coisa para todos os alunos. E às vezes eles estão no mesmo nível, às vezes não tem nem conhecimento tão grande de pôquer, e uns deslancham, outros não, né? E eu vejo que é muito você ter a primeira capacidade de ouvir, né? Eu sou um cara que eu sempre na minha vida ouvi muito mais do que eu falei, por incrível que pareça. Uhum. Mas eu sou um cara que observo muito, eu ouço muito, né? Até porque eu sou um cara meio crítico, então se eu vejo que aquilo não faz sentido para mim, eu simplesmente não fico debatendo sobre, né? Eu pego e vou ouvir outra fonte, né? Eu pego, não, sabe que não faz sentido para mim, quero ouvir essa outra fonte para ver se faz sentido e de qualquer tipo de conhecimento. Então eu vejo que as pessoas têm mais facilidade de aprender, têm mais facilidade, outras têm um pouco mais de dificuldade. As coisas fazem sentido para algumas e não fazem sentido para outras. Isso envolve uma coisa muito complexa, né? De experiências de vida, de lógica. O poker é um jogo totalmente lógico, mas que o nosso cérebro nos sabota a todo momento, né? Eu sempre falo para meus alunos: no poker a gente toma as decisões certas e perde, e muitas vezes a gente toma decisões erradas e ganha. Então ele vai te sabotar o tempo todo, porque se você não tiver um cara como eu, né, um mentor falando: ó, você fez isso por conta disso, você nunca vai saber o que é o certo e o errado, porque as coisas não fazem lógica. Em todas as outras áreas isso é muito mais presente, você toma decisões certas e coisas boas acontecem, né? Você toma decisões erradas, a gente consegue ser um pouco mais orientado pelo resultado. No poker isso não acontece, né?
O resultado é sempre de longo prazo, então isso na tua cabeça não funciona, né? Você às vezes toma uma decisão que fez você ganhar um torneio e essa decisão era errada. E aí você ganhou o torneio e você vai achar pro resto da tua vida que aquilo é certo. Né? Então, o poker ele tem essa peculiaridade, por isso que é difícil jogar poker, né? Não é à toa que a maioria não entende a lógica do jogo, né? Então eu percebo que eu tenho cada vez mais isso mapeado na minha mente, isso remete a várias didáticas e metodologias que eu desenvolvi ao longo desse tempo, né? De poder aprimorando, né? Sempre, porque eu entendia como é que funcionava a cabeça dessas pessoas, né? Ou da maioria delas, ou quando algum aluno me falava alguma coisa, eu falava, não é por aí, é por aqui. Hoje, por exemplo, eu tenho cada vez mais focado em toda vez que um aluno me manda uma mão de pôquer, eu fico muito focado em acabar com ele contando a mão. Ele tem um determinado momento que ninguém mais precisa ouvir, que é um momento de decisão do cara, né? Porque pôquer um dos grandes vilões no pôquer é você estar orientado pelo resultado. Então, eu costumo dizer para o aluno, cara, você foi lá, pensou e pagou. Você tem que focar até ali. Quais decisões, qual conhecimento, quais informações que você tinha para tomar essa decisão? Se o qual foi bom ou ruim, se você estava certo, você está certo não porque o cara te mostrou e você ganhou a mão, ou porque bateu uma carta X no river, ou porque você deu o call com 8-8 o cara te mostrou 7-7, né? Isso não tem nada a ver, as pessoas não percebem isso. Então, cada vez mais eu foco na tomada de decisão até o momento em que ela ocorre. O que acontece depois, o fato do cara te mostrar uma mão pior, não quer dizer que você está certo. Né? É difícil entender isso. O amador, principalmente, né? O profissional já está um pouco mais familiarizado, mas o amador é natural, é muito difícil ele entender que ele deu um call e o cara mostrou, sei lá, um 6-6, ele tem 8-8, ele ganha a mão, segura tudo e ele tá errado. Pega, por exemplo, uma mesa final com ICM e tal. Enfim, é difícil o cara entender tudo isso. Ele fica muito sugestionado, né, ao sucesso ou fracasso, né, na carreira, que é normal, né? Então, a gente vai aprendendo a ensinar, né? Eu tenho certeza que os meus cursos e minha metodologia hoje é bem melhor do que há 8 anos atrás, quando eu comecei a dar aula. Mas o mais importante, Gui, é que, primeiro, eu me coloco numa escala de evolução constante, ou seja, eu sei que eu vou ser, daqui a 5 anos, um professor muito melhor do que eu sou hoje, né? Mas é algo que não pode te travar, é o fato disso acontecer e você esperar, não, então eu só vou ensinar para esse pessoal daqui a 5 anos. Não, porque você já tem que ensinar, né? Que foi uma grande barreira ali minha, quando eu comecei a principalmente fazer vídeos, né, sobre poker, a ensinar através de vídeos, porque eu sempre falo, cara, eu sou uma das maiores referências de poker no Brasil, né? Então vou falar sobre matemática, eu tenho que falar o melhor conteúdo do mundo de matemática. Na verdade, quando você está conversando com os amadores, que são a imensa maioria, que são a razão do poker existir, qualquer coisa que eu falar sobre poker, eu vou estar gerando um enorme valor para esse cara. Quando você tem essa percepção, você acaba entregando, né? Eu sou um cara que entrego muito, que dou muito meu conhecimento para todo mundo, porque hoje eu estou num patamar que, cara, tem uma carreira que nem a gente estava falando no começo, né? Uma carreira que, graças a Deus, foi muito vitoriosa, né? São 13, 14 anos ali, sabendo muito de pôquer, e então qualquer coisa que eu falo sobre pôquer, para a imensa maioria das pessoas, vai ser transformador, né? Vai ser realmente muito proveitoso. Então, é assim que funcionam as coisas. Eu não lembro a sua segunda pergunta, não sei nem se eu respondi. A segunda pergunta é a relação conhecimento versus didática do professor, porque não necessariamente eu lembro muito bem de situações na minha vida pessoal em que o Matheus Pimenta, por exemplo, que é um cara absolutamente brilhante no jogo, sentava atrás do Caio Pimenta e falava, cara, eu não sei se isso é verdade até hoje, mas que ele sentava atrás do Caio Pimenta em 2008
Falava, cara, eu não consigo entender o que ele tá fazendo, ele não consegue me explicar, só é certo. Só é certo, quer dizer, sentar com aquele Caio Pimenta de 2008 para um jogador que hoje está começando, talvez não seja útil para ele, né? Tem uma questão toda de didática, de como passar o conhecimento, que eu queria que você fizesse essa relação entre o seguinte: é melhor aprender com o melhor cara do mundo ou é melhor aprender com o cara que tem uma didática ali que é primorosa? Sem dúvida, a segunda opção. Não tem a menor dúvida. Por quê? Porque o melhor do mundo, ele está num nível que talvez ele não saiba qual que é o nível do amador, o que o amador está pensando. Isso é um grande diferencial meu. Eu sempre, como eu sempre foquei, na verdade, por um acaso, né? Mas é lógico que a massa dos jogadores de pôquer são os amadores. Acabei dando muito mais aula para amadores do que para profissionais. Então, eu sei o que passa na cabeça desse cara. Eu sei quais são as dores deles, eu sei qual que é a dificuldade desse cara. E aí eu consigo traçar metodologias muito mais fáceis de serem entendidas por eles. Então, eu sei explicar com muito mais eficiência para um leigo do que o Fedor, provavelmente. Né? Porque faço isso há 8 anos. Tenho milhares de alunos que eu já conversei, troquei ideia. Eu converso com pessoas no Instagram, mesmo não sendo alunos. Sei lá, eu tenho 15, 20 pessoas todo dia que eu respondo no meu Instagram, no direct. Então, eu sei as dificuldades, as dores, as objeções que esse cara tem para aprender pôquer. Então, eu já sei até onde a maioria vai. Por exemplo, estamos numa mentoria com 20 jogadores, né? 20 agora que estão começando a trilhar 6 meses aí de experiência de conhecimento. Muitos deles vão largar pelo caminho, né? Ou não vão entregar, eles estão eufóricos, estão falando, caralho, decano, já valeu o curso, a primeira aula aqui já transformou meu jogo, não sabia que isso existia, enfim. Mas aí, quando está no 4º, 5º mês que o bicho pega, que eu vou mostrando uma coisa bem mais avançada para ele pega e às vezes não tem a mesma dedicação. Então, até nisso, eu busco elementos, e através de gamificação, que é algo fascinante que eu estou estudando bastante, estou tendo uma empresa parceira de gamificação nos meus negócios. Então, quando você começa a entender outras formas de ensinar, né, o porquê que a pessoa por que a maioria não concluiu o teu curso, pensa no seguinte: na minha esteira de produtos, né, desde o começo até o final, eu tenho que fazer o meu cara concluir o curso. Então, eu tenho que fazer esse cara evoluir e fazer sentido para ele investir em um outro curso meu. Então, eu preciso que esse cara termine o curso. Então, é algo que eu tenho que me preocupar, não só como professor, mas nos meus negócios também como empresário. Então, esse cara tem que terminar o curso. Ou seja, eu tenho que entregar um produto que não me preocupe só, tá aqui o conhecimento e se vira. Que é algo que eu vejo que a maioria faz, não por mal, mas é por falta de didática mesmo. Eu tenho que fazer esse cara acabar o curso, tem que ser uma coisa muito legal, tem que ser algo interativo, né? Por isso que eu estou buscando outras soluções de entregar conhecimento, porque é o que eu falei, né? O mundo muda, o mundo te dá outras tecnologias para você inserir o teu conhecimento, para você passar o teu conhecimento, enfim. E, fundamentalmente, isso passa por uma didática melhor, para você se importar, né, com o aprendizado desse aluno, porque aí você realmente atinge um nível de excelência. E, no final das contas, vão sobreviver ali os melhores ali, não tem jeito. Quem vai ganhar dinheiro mesmo no pôquer são alguns, né, senão esse ecossistema jamais funcionaria. Mas o que eu fico de consciência tranquilaça é que todo aluno meu, sem exceção nenhuma, ele vai ter uma evolução muito grande, e aí se isso vai ser o suficiente para ele ser um profissional ou não, para ele realmente, o tamanho dessa evolução dele, é ele que vai determinar, não sou eu. Mas é algo que realmente você tocou num ponto que é crucial. Eu vejo que até por falta de conhecimento, por falta de saber ensinar, muitos professores acabam, muitos excelentes jogadores, inclusive melhores do que eu, acabam não conseguindo ensinar o que se passa pela cabeça. É difícil, não é algo tão simples assim. É isso aí, Thiago Nishijima.
Cara, Eu vou falar pouco, deixaremos para a semana que vem. cara, bicho, deixa eu te falar. Como eu gostei dessa entrevista, todas as 2 horas dela. Ah, como eu vou me divertir ouvindo isso muitas e muitas vezes. Tweets, vovô. Tweets, cara, Joe Ingram tweetou o seguinte, você não teve a verdadeira experiência de Vegas até você dizer o seguinte, quão longe vai ser essa caminhada maldita? Você tá andando de um cassino para o outro, que você achava que tava a 10 minutos de distância e na verdade ele tá a 35 minutos de distância. Parabéns. Fica a dica. Exatamente, Uber. fica a dica. Cara, mas tem lugar que você olha assim, você fala, velho, ele tá ali do lado, aí você vai andando e daqui a pouco você andou meia maratona e você não chegou. Imagino, pra gente que nunca foi. Pra ele que tá lá todo dia, ele tem bastante certeza que os 35 são 35, ele só se enganou. Exatamente. Aí a Danielle Anderson, The Moon Girl, falou o seguinte, progressão de viver em Las Vegas. Primeiro ano, todo mundo é super bem-vindo na minha casa, use meu quarto livre, fique à vontade porque eu vou te levar num tour pessoal pela cidade. Segundo ano, você pode usar meu quarto separado, aqui estão algumas recomendações, divirta-se. Terceiro ano, não é possível que você é tão mão de vaca. Você já ouviu falar do Yelp? Então, isso acontece assim em Vegas e na vida. Assim. Na vida, exatamente. Especialmente se você mora num destino que é super turístico. Nas quais as pessoas querem ir pra lá e falam, por que não ficar aí? Exatamente. Pitãozinho de Mauá, sexto no main event do Bounty Series para levar $50 mil, muito feliz com o que tem sido 2020 para mim. Ele falou que ele queria $50 mil para curtir o carnaval, arrumou exato 50k, que homem. Nada parece detê-lo. E João Vieira disse o seguinte, é tão deprimente quando você tromba com um reggae das antigas, que você tem uma nota dele de 2013 lá no site, escrito, um donkey que joga ficha pro alto, e você encontra com ele hoje e ele é o cara mais duro do planeta Terra. Exatamente, significa que você tinha que ter ganhado mais dele na época. Exatamente. Porque as pessoas evoluem. As pessoas evoluem. Simples assim. E é muito pior quando você tem esse note e o cara te mata. Isso acontece muito comigo. Redes sociais? Redes sociais, senhor. Lanzinha, uma história que a gente não pode deixar de contar, por mais que a gente queira apertar o programa. Não podemos. Por favor. Estávamos, eu e a minha senhora esposa, Dona Gabriela, no supermercado, no Super Nosso do Buritis. Estávamos ali comprando aquele estoque normal de álcool pré-carnaval, quando um rapaz vem vindo com o telefone no ouvido, eu tô de cabeça baixa, ele para e fala, Lanza? Falei, fala, patrão. E esse rapaz se chama Eduardo Neves. E aí ele fala assim, olha o que eu tô ouvindo aqui, tira o telefone do ouvido e coloca no meu ouvido. Ele estava maratonando podcasts antigos nossos. Senhor. Que sensacional, hein? E aí nós nos cumprimentamos ali, tipo, que absurdo, que coisa maravilhosa. Ele tá no supermercado ouvindo o podcast nosso, na sexta pré-carnaval. E aí, conte o que ele falou. Claro que eu conto, Lanza. Simplesmente o cara pega, termina de te encontrar, conta a história no PokerCast, vai, senta no site e arruma uma nota no PokerStars. Arruma uma nota no PS e fala assim, se vocês acham que ser citado é uma reguladinha, imagina pegar na mão. Imagina encontrar com o malandro ao vivo e a cores. Que coisa maravilhosa. E com isso a gente continua perpetuando o mito que o PokerCast é pé quente. Exato, que diz você que é mito, não sei não. O mito, ele é mito pelo fato dele estar sempre acontecendo. Aí sim. Leonardo Todasso te deu uma falinha? Que nojo do Todasso. Todasso me manda assim, uma mensagem reta. A dica cultural que eu dei há 2 semanas atrás é uma série chamada Oktoberfection. Eu falei que ela era minha alternativa e tal. Aí eles vai lá e escreve assim, Oktoberfection. Sei lá como escreve, que puta desempregado você é. Cara, sensacional. Beijo pro Todasso, cara, que homem. A minha resposta é, o senhor está louco. Clássico do cinema pós-moderno e ainda tem lobisomem, sociedades secretas e magia. Isso culpa do senhor, que solta aquele filme do padre, horroroso. O Velociraptor. O Velociraptor fala no final... como é que é? E ninjas. Vitor Neri falou o seguinte, Calil, você precisa ensinar algumas traduções de falinhas pro Lanza, Little Talk. Falinha Little Talk, para quando ele estiver em Vegas na WSOP. Por exemplo, What an Account, também conhecido como Que Conta, e What a Man, o famoso Que Homem. Eu vou estar lá, gente. What a Man. Eu acho que você tem chance de ser, como é que chama? Preso por assédio moral ou sexual, se você falar What a Man pra um cara na WSOP. O cara pode entender errado. Exatamente. Vamos
Podemos citar para acabar a sessão o Diogo de Brasília. Tomara que sua conta fique muito regulada, Diogo. Vamos que vamos? Vamos que vamos para a finalização, senhor. Superpoker.com.br, tudo sobre poker no Brasil e no mundo. Onde tem poker do Super Poker está na aba de clubes. Temos a guia de clubes do Brasil, onde jogar a agenda diária de torneios, na aba de vídeo e no YouTube, transmissões ao vivo dos maiores torneios de poker do mundo, análises técnicas, programas de humor, entrevistas icônicas e o PokerCast. Revistaflop.com.br, a sua revista de poker há mais de uma década, contando as grandes histórias do poker. Assine já. Mibilisca.com, cobertura mão a mãos de torneios pelo Brasil e pelo mundo. Lanza, dica cultural, cara. Vi um monte de coisa no carnaval, li um monte de coisa. Vou dar uma dica de série e uma dica de livro. A série eu já tinha falado que eu ia ver, foi Modern Love. Ela é curtinha, tá na Amazon Prime, paga nós, Amazon. Paga nós. Você acha que não valia, não? Dá uma cutucada lá na Amazon Netflix, Prime e parar de falar do Netflix. Não, mas os dois, cara. Os cara, a gente merecia um patrocínio pra esse quadro. Nem que seja a conta grátis, já falamos. Verdade. Cara, Modern Love é muito legal. Muito curtinha, uma série de contos de amor em Nova York, de um jornal, se não me engano, o New York Times. Eu posso estar errado. Eu achei super legal a série. Eu vi que eu tenho coração ouvindo a série. E o livro que eu vou indicar é Do Que Eu Falo Quando Eu Falo de Corrida, que é do Murakami, que escreveu Kafka à Beira do Mar. Já indiquei o livro aqui no PokerCast. A dica original foi do Serginho Prado, que daqui a pouco sai um podcast com ele, que eu falei com ele 2 horas sobre rock and roll, e vai sair no nosso feed do PokerCast como extra. Esse livro é ele falando sobre corrida. Ele é escritor e corredor, e o livro para quem corre é absolutamente fantástico. Se você não corre, compre outro dele, talvez não vá ser o seu grande interesse. Então, falando em série, senhor, e falando em Amazon Prime, a minha também da semana é da Amazon Prime, e chegamos a American Gods. Diga-se de passagem, se eu esqueci de alguém, me perdoe, mas o Pita indicou, o David de Oliveira também indicou lá no grupo do PokerCast, e eu resolvi engatar em American Gods. Cara, é uma série que ela começa caminhando por um caminho muito louco, muito psicodélica, de difícil entendimento. Depois eu fui ver, quem não leu o livro teve essa dificuldade real de engatar na série. Só que eu falei, cara, eu vou romper essa série. A série já foi muito indicada também no Nerdcast, os meninos falam muito bem delas, e de repente, lá pelo 6º pro 7º episódio, ela engata mesmo. Ela engata e você vai entender que é uma série sobre pessoas, é uma série sobre fé, é uma série sobre conceitos humanos, e que na hora que a sua cabeça explode, você começa a relembrar desde o primeiro episódio o que foi colocado, e você consegue entender o que eles estão falando sobre esse conceito, sobre a humanidade. Aí fala-se muito sobre religião, fala-se sobre várias coisas no sentido humano, só que junto disso temos deuses, guerras, sangue e etc. Quer dizer, não pode ser ruim. Eu ainda estava na dúvida se eu ia dar segmento. Elas são 10 episódios de 50 minutos ali. Acaba a primeira temporada de uma forma tão absurdamente sensacional, e o mérito das séries que conseguem fazer isso é que você vê a segunda temporada logo e consome mais 9 horas de série ininterruptas ao longo do carnaval. Eu vi as 2 temporadas, eu vi os 20 episódios de American Gods e... Como disse o Todaço, o senhor é um puta de um desempregado. Eu já expliquei, eu tenho gestão de horários para a série. Eu assisto série de forma profissional, entendeu? E tá aí. Quem gosta desse mundo, dê uma chance para American Gods, e dê uma chance forçando mais do que 6 episódios, que talvez você encontre o caminho da felicidade como eu encontrei. Jesus. Eu vou virar crítico de série. Meu Deus. Eu vou virar deve existir essa profissão, não existe? Crítico de série? Certamente. @Gui Calil e @LanzaMaia são os Instagrams e Twitters. Nos indique, nos dê 5 estrelas, troque suas fichas pelo Fichasnet. A edição é do maravilhoso Vini Oliver. Semana que vem o programa deve sair na quarta-feira, para não ficar um espaço muito curto entre um e outro. Quarta ou quinta a gente solta. Depois, na outra semana, tem 2 programas. Vai ser o Rochinha e também o Serginho. Então, só alegria, vamos que vamos. Valeu, obrigado. Grande abraço a todos e até a próxima semana. Verdade, né? Ô, Tô falando. Vitor Neri